Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o julgamento que vai acontecer na quinta-feira e o Vasco pode levar outra punição de jogar sem público pelo mesmo motivo, né? Aquele jogo contra o Goiás. A Procuradoria pediu ali um novo julgamento para aumentar a pena do Vasco, enfim. A gente vai falar aqui sobre isso. O advogado do Vasco disse que está tranquilo e que a chance da pena aumentar é de praticamente zero. Vamos falar sobre Gabriel Pec também, que recebeu uma proposta do futebol francês. Falaremos sobre Léo Pelé, que ontem participou de um programa do Sport TV. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o oferecimento da PagBet. Aqui no comentário fixado tem o link para você fazer o seu cadastro. E lá no site deles você pode começar a dar os seus palpites a partir de R$1. Isso mesmo, o depósito mínimo lá é de apenas R$1. Além disso, você tem saque e depósito rápido via Pix, chat 24 horas por dia, humanizado e as melhores cotações do mercado. PagBet, acertou, tá pago. Link aqui no comentário fixado. Bom, vamos começar falando sobre o julgamento de quinta-feira, né? O Vasco já cumpriu a punição de 4 jogos sem torcida, mas a Procuradoria do STJD quer mais, quer aumentar essa punição do Vasco. O Vasco que ainda não pode jogar em São Januário, mas isso por conta da Justiça Comum, né, que interditou São Januário, e até o momento São Januário não foi liberado. Tá demorando isso também, hein? Tá demorando o Vasco conseguir essa liberação. O Vasco pega o Palmeiras agora fora de casa, mas depois tem um clássico contra o Fluminense, que deve ser realizado no estádio de São Januário. Mas o Vasco tem que conseguir essa liberação para receber público no estádio. Bom, o Vasco tentou entrar num acordo ali com a Procuradoria para tentar evitar esse julgamento, né, na quinta-feira, mas a Procuradoria negou. O Vasco propôs um acordo no processo em que a Procuradoria do STJD pediu que o clube cumpra mais jogos, né, com os portões fechados, mas o órgão negou. O Vasco já cumpriu as 4 partidas como mandante sem público, mas os procuradores do STJD querem aumentar essa pena do Vasco. O motivo do processo no STJD é o que todo mundo já conhece, né? A confusão no jogo contra o Goiás. A proposta do Vasco, tentando entrar num acordo ali com a Procuradoria, foi que a pena de 4 partidas fosse mantida, né? O Vasco já cumpriu essa pena e que a multa do que o Vasco tomou fosse reduzida ali para R$10 mil e que fosse realizada ali uma ação preventiva, né, entre Vasco e STJD, colocando faixas, utilizando a Vasco TV, etc e tal, para conscientizar o torcedor a não voltar a cometer, né, atos de indisciplina no estádio. O STJD negou, não quis entrar nesse acordo com o Vasco da Gama. Portanto, na quinta-feira teremos esse julgamento aí que pode aumentar a punição do Vasco. O Vasco levou 4 partidas já cumpridas e agora terá esse novo julgamento. Porém, o advogado do Vasco, o Marcelo Jucá, está confiante que não vai acontecer um aumento da pena. Ele deu uma entrevista ontem exclusiva ao canal Atenção Vascaínos e disse que as chances são remotíssimas de acontecer algo desse tipo. Inclusive, ele explicou mais ou menos o que aconteceu para esse julgamento acontecer mais uma vez, né, na quinta-feira. O Santos, por exemplo, quando teve o julgamento remarcado, acabou que a pena diminuiu. A situação do Vasco, a pena não vai diminuir porque já está cumprido. Mas, enfim, eu vou colocar aqui o Marcelo Jucá, em entrevista exclusiva ao Atenção Vascaínos. O advogado do Vasco explica, né, o que ele espera desse julgamento de quinta-feira e está confiante que nada de mais sério, né, vai acontecer e que o Vasco não deve sofrer nenhum tipo de punição. Confira só. Vamos lá, o que ocorreu de fato foi um equívoco perpetrado pela Secretaria do Tribunal. A Secretaria não certificou que a Procuradoria tinha ingressado com recurso. Então nós Vasco, ingressamos com recurso por entendermos que 4 partidas era um número elevado de partidas para o que aconteceu e o nosso recurso foi devidamente protocolado e enviado à segunda instância. Com a certidão de que não havia
protocolo de recurso da Procuradoria, resolvemos desistir do recurso. Por quê? Porque como o Santos, que entendemos ter ocorrido algo mais grave do que o que ocorreu na partida do Vasco, foi condenado por 4 partidas, bom, já tínhamos as 4 partidas cumpridas, vamos desistir aqui do recurso e acaba por aqui. Quando isso foi noticiado na imprensa, a Procuradoria pensou, cadê o meu recurso? E foi até a Secretaria e viu que realmente, por um equívoco, o e-mail enviado à Secretaria não tinha sido protocolado nos autos. Daí, uma nova certidão nos devolvendo o prazo para o recurso. Então, como havia um recurso da Procuradoria, decidimos recorrer também. E agora vai ter o julgamento na quinta-feira. Mas, assim, a sua pergunta, Flávio, eu não posso dar certeza. Mas falando aqui uma análise, sei lá, de quase 20 anos no tribunal, as coisas que já aconteceram até hoje, estamos falando de um processo que a pena já está cumprida e que um caso que entendemos ser mais grave foi punido pelo próprio Pleno com 4 partidas. Então, creio que, fazendo uma previsão, não deve passar de 4 partidas. Então, assim, a nossa luta, a batalha vai ser por uma redução da multa. E nós fomos multados em R$60 mil e o Santos foi multado em R$80 mil. Entendo que a nossa multa tem que diminuir. Seria razoável a nossa multa ir a 0, ir a 5, a 10. A metade do Santos, pelo menos. Se o Santos pegou 8 jogos, o Vasco 4, talvez 80 a 40. Pois é, seria justo, seria mais correto, seria bem razoável até a nossa multa diminuir. E diminuir a partida também seria correto, mas como isso é impossível de se viabilizar operacionalmente, o tribunal não vai diminuir isso não vai, a gente não vai ficar com uma partida para ser cumprida numa conta corrente. O risco por alguma coisa de aumento é difícil pela sua experiência. Remotíssima a possibilidade, são remotas. Não se descarta, é claro. Remotíssima a possibilidade de aumentar a pena do Vasco. Então, nesse sentido, o torcedor do Vasco pode ficar tranquilo. Tá aí, agora é aguardar na quinta-feira pra gente se livrar logo desse problema, se Deus quiser. Vamos falar de coisa boa agora, né? Uma boa notícia. Gabriel Dias que preocupou demais, né? Saiu de campo chorando, desesperado, ele que vinha de mais de um ano parado, e a cena dele ali, desesperado dentro de campo, causou muita preocupação em todo mundo que assistia. Mas a notícia nos bastidores do Vasco é boa, né? Os médicos do clube descartaram uma nova lesão no joelho de Gabriel Dias e o que o jogador sofreu foi apenas, entre aspas, uma contusão muscular na parte posterior da coxa direita. Então o caso não é tão grave como pareceu que seria, né? A equipe médica do Vasco aguarda o exame para saber ali a gravidade da contusão muscular de Gabriel Dias. Até para ter noção de quanto tempo ele vai ficar parado, mas a boa notícia é que, dos males, o menor. Foi apenas uma lesão muscular. Não vai ter que passar por intervenção cirúrgica, nada do tipo. E em breve, o Gabriel Dias deve estar de volta. Boa sorte aí, boa recuperação para o Gabriel Dias, que tem toda a condição de ser titular nesse time do Vasco, né? Hoje a gente joga com um bambu improvisado na direita. Então a tendência natural é que o Gabriel Dias ganhasse essa posição. Tomara que ele consiga se recuperar aí o mais rápido possível. Antes de continuar aqui o nosso vídeo, tá aparecendo aí na sua tela já o QR Code da Golcase. Você pode ir no site da Golcase e comprar suas capinhas oficiais personalizadas do Vasco da Gama. Já imaginou seu celular desse jeito aqui? Bonitão? Então, ó, tem a promoção, compre 2, leve 4. Você pode personalizar a sua capinha botando o seu nome e tem para todos os modelos. iPhone, Xiaomi, Motorola, LG, Samsung, enfim. Qualquer celular tem lá uma capinha personalizada da Golcase para você. O link está aqui na descrição desse vídeo e tem também o nosso código promocional Vasco da Gama, que te dá aí um desconto especial e também frete grátis. Golcase, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, e agora a gente vai ouvir aqui o zagueiro Léo. Ontem Léo participou do programa Boleiragem do Sport TV, tava o Pedrinho lá, também tava o Dodô, ex-jogador do Vasco, né? O Caio Ribeiro também apresentando o programa. E o Léo ontem foi bastante elogiado ali, porque ele é um jogador que quando o Vasco estava naquele momento sem ganhar de ninguém, ele estava sempre botando a cara, estava sempre dando satisfação para o torcedor. E ontem, nesse momento um pouquinho melhor, ele foi convidado a participar do Boleiragem. E o Léo falou de um fato interessante, né? Porque ele perdeu a braçadeira de capitão. Ele era o capitão do Vasco, mas com a chegada do Medel,
o Medel passou a ser o capitão, até pela liderança natural, né, que tem o Medel, jogador de Copa do Mundo, etc e tal. E o Léo falou sobre isso, né, sobre a abraçadeira, e deu para ver que o Léo realmente coloca o Vasco em primeiro lugar. Primeiro o Vasco, primeiro os objetivos do Vasco, depois os objetivos pessoais dele. Confira o que disse o Léo. Faixa, para mim, eu acho que o líder é muito além de carregar uma faixa no braço, sabe? A liderança, ela vem quando você respeita o funcionário. A liderança, ela vem quando você olha para os seus companheiros e eles te respeitam e você respeita eles. É quando você vai parar para falar com alguém e alguém senta para te ouvir. É muito além só do campo. E com faixa, sem faixa, eu vou continuar sendo Léo, porque eu acredito que o clube é maior do que qualquer jogador. O nome que eu levo nas costas não é maior do que o clube, cara. O clube vem acima, sabe? Então eu tenho que respeitar o clube. Tem um comandante, ele toma decisões, e o que eu tenho que fazer é o melhor que o Léo pode fazer para ajudar o grupo. Então o meu foco é muito em cima disso, sabe? Com faixa ou sem faixa, eu vou continuar tendo meu caráter, vou continuar trabalhando e dando o meu melhor, porque o Vasco é maior do que qualquer jogador. Então, assim, tendo carinho dos funcionários, tendo respeito dos meus companheiros, e os meus companheiros também tendo o respeito da minha parte, tanto também como funcionário, eu acho que isso é o mais importante. O mais importante agora é o Vasco somar os pontos para sair dessa situação que incomoda muita gente. Então, assim, Pedrinho, para mim o mais importante hoje é o Vasco, sabe? Pelo carinho que eu tenho por esse clube, pelo carinho que eu tenho pela torcida, e só pegar só um gancho disso tudo, eu acho que isso vem muito também das pessoas que te cercam, sabe? Quando você tem uma família estruturada, quando você tem pessoas que estão em sua volta, como meu irmão, o Alan, o Simão, como meu empresário, o Gerson, que me orienta bastante. Isso vai te trazendo humildade, as pessoas vão colocando na sua cabeça como você tem que se comportar independente do momento que você esteja atravessando dentro do clube, sabe? Eu acho que isso é a base de tudo. Tá aí, muito bacana, o Léo realmente é um cara, é um líder natural, né? Não precisa de braçadeira para demonstrar sua liderança, é um cara que é muito respeitado aí por todos, pelo elenco, pela torcida, e se Deus quiser vai ser muito útil aí para ajudar o Vasco a sair dessa situação. Para encerrar esse vídeo aqui, a gente fala sobre Peck. Gabriel Peck recebeu recentemente uma proposta do futebol francês. Informação do Vene Casagrande. O atacante Gabriel Peck, do Vasco, recebeu uma proposta milionária do Nantes, da França. O valor oferecido foi de 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais. Porém, o Vasco recusou essa proposta e não abriu negociações pelo Gabriel Peck. Como o Vasco recusou essa proposta do Nantes, o clube francês foi atrás do Adson, jogador do Corinthians, e está perto de finalizar a compra do jogador por 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais. Além do Nantes, uma equipe da MLS dos Estados Unidos também tentou contratar Gabriel Peck, mas o Vasco rejeitou todas as propostas por entender que o jogador é uma peça fundamental da equipe no Campeonato Brasileiro. E eu concordo com o Vasco nessa. Como a janela já está fechada, não pode fazer mais contratações, né? Não pode mais comprar jogadores, não faz sentido o Vasco vender um jogador agora se não vai conseguir repor, porque vai enfraquecer o time para a reta final aí do Campeonato Brasileiro. Então, proposta pelo Gabriel Peck recusada. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!